Iniciamos agora mais um programa Memória Viva. Neste ano de 2018, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte completa 60 anos de existência. Para que a instituição conseguisse ocupar o lugar que ela ocupa hoje na vida do Rio Grande do Norte e de todo o país, muitas pessoas contribuíram muito fortemente. Então, nas últimas edições, temos procurado entrevistar pessoas que foram fundamentais para a história da instituição, que contribuíram profissionalmente para que ela alcançasse o lugar de excelência que ela ocupa, que ela conseguiu e que ocupa hoje no cenário universitário brasileiro. Na nossa conversa de hoje, nós vamos ter a honra de ter conosco o professor Ney Marques Fonseca. Ele é nascido em Mossoró e é filho, nada mais nada menos do que do professor Genário Fonseca, que foi o segundo reitor da nossa universidade e alguém que foi muito importante para a consolidação da instituição. A sua mãe era Maria Helena e ele é de uma família de 8 irmãos, e nós vamos falar um pouco sobre essa família daqui a pouco. Ele graduou-se em Medicina em 1969 na Universidade Federal de Pernambuco. Antes, estudou no ginásio e no antigo científico aqui em Natal, no nosso famoso Colégio Marista. No final da década de 60, ele ingressou na docência na Universidade Federal do Rio Grande do Norte no cargo de professor assistente e exerceu a preceptoria da residência médica por vários anos. E mesmo aposentado, continua contribuindo com o departamento de pediatria sempre que necessário e sempre que é chamado. Durante 8 anos, fez parte do Comitê Assessor do Ministério da Saúde. É fundador do Hospital e Maternidade Santa Helena, da Clínica AME e do Hospital Promata. Também é membro da Academia de Medicina do Rio Grande do Norte e contribui também com a Sociedade Brasileira de Pediatria e é um dos principais, se não o principal, nome da pediatria potiguar. Para conversar com o Dr. Ney, como é mais conhecido, nós temos aqui Jussara Cerqueira Maia, que é professora do Departamento de Pediatria, e a professora Maria Zélia Fernandes, que é professora do Departamento de Medicina Clínica e Pediatria. Eu já vou avisando aqui para as nossas convidadas que vocês podem falar a qualquer momento, inclusive me interromper, porque o objetivo aqui é resgatar os fios da memória dessa personalidade que temos a honra de conversar com ele hoje. E no primeiro bloco do Memória Viva, a gente sempre vai para o início de uma forma muito linear. Antes de nós começarmos a entrevista, o senhor disse, olha, vamos falar do encontro de meu pai com minha mãe, então vamos começar daí. A minha história começa com a chegada de meu pai a Mossoró. Né? Sim. Meu pai era baiano, mas muito cedo foi para o Rio. E lá no Rio ele, jovem, entrou nas Forças Armadas, na Aeronáutica. Uhum. E no ano de 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, né? O cenário era o fim da guerra. Natal era um ponto importante, porque tinha o aeroporto que recebia os aviões americanos, e Mossoró era o campo de aviação que dava suporte ao campo de aviação de Natal. Né? Então era um campo estratégico também, porque se fosse bombardeado o aeroporto de Natal, os aviões americanos iriam pousar em Mossoró. Então havia um destacamento da aeronáutica que tomava conta desse campo de aviação lá em Mossoró. E meu pai, então, muito jovem, com 19 anos de idade, foi designado do Rio de Janeiro, ele saiu do Rio direto para Mossoró, né? Meu pai era um cara bonitão, falante, como todo bom carioca, não é? E conheceu as moças bonitas da cidade, né? E escolheu minha mãe para casar. Uhum. E eu não vou dizer que me lembro o dia do meu nascimento, evidentemente. Mas meu pai escreveu, eu acho isso fantástico, eu possuo o meu livro do bebê. Quer dizer, em 1946, que eu nasci no ano seguinte, ele escreveu, então o que eu estou dizendo aqui não é pela minha memória, mas pelo que tem escrito, certo. Não é? E eu nasci na mesa da minha sala, né, com a parteira lá, Dona Maria, que fez o meu parto. Então eu nasci no campo de aviação de Mossoró em 1946, por conta dessa circunstância. E ainda me lembro, assim, de andando numas motos. Eu me lembro que tinha uma moto, aí era mais de fotos, muito
bonita, na época Harley Davidson, que até hoje ainda é uma moto de marca famosa, né? E o campo de aviação tinha uma moto dessa, e papai desfilava pela cidade naquela moto, fazia o maior sucesso. E eu tenho fotos, eu sentado na moto, em alguns aviões. Então eu tenho assim uma vaga lembrança, mais através de fotos e de histórias de família, desse cenário que foram meus primeiros anos de vida, foi lá em Mossoró, no campo de aviação, vivenciando o final da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer que, para a honra do país de Mossoró, o senhor é moçoroense. Da gema. Da gema. Mas aí vem para Natal muito cedo. Bom, aí quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai foi transferido aqui para Natal. E aí foi quando eu cheguei em Natal e aqui permaneci até hoje. E o senhor chega e já vai estudar no Colégio Marista? Isso. Antes de ir para o Colégio Marista, naquela época a gente ia para a escola muito tarde. Quer dizer, não muito tarde. Eu acho que na data correta. Hoje é que se vai muito cedo para a escola. Mas eu fui para o jardim com 6 anos de idade, com 7 anos de idade. E frequentei meu primário numa escola chamada Instituto Brasil. Ali na Rua Deodoro, você lembra, Zé? Conhecida. Dona Carmen e Dona Pina, duas minhas primeiras professoras queridas, que eu me recordo até hoje. Brasil. E fiz lá o meu curso primário. E de lá fui para o Marista, né? Eu morava ali na Deodoro, defronte onde hoje é o Nordestão, ali da Deodoro. Certo. E naquela época a gente ia a pé, eu ia para a escola a pé, atravessava ali a Deodoro todinha, saía cedinho de casa na maior tranquilidade, na maior segurança. E estudava no Marista pela manhã, 11 horas, 11h30, vinha caminhando, passava em frente do Cinema Rio Grande. Quando o senhor fala dessa tranquilidade, dessa vida de uma criança transitando pela cidade com tanta segurança, parece que era um outro mundo, né? Me dá uma saudade. Era uma trajetória que eu fazia com muita alegria e felicidade, menos num dia. Teve um dia que essa trajetória foi horrível, porque naquela época tinha aula de trabalhos manuais. E eu sempre fui uma tragédia em termos de habilidades manuais. E aí um desses trabalhos foi construir com cartolina um edifício qualquer. E eu fiz uma igreja. Mas era um monstrengo tão grande. E quando terminava a aula, a gente tinha que vir para casa levando aquela obra. E eu fiz essa trajetória levando chacota, desde o Marista até minha casa, com quem eu cruzava, piadinha, tipo, o que é isso? Que monstro é esse? É um disco voador, né? Então me lembro como se fosse hoje, mas eram tempos muito felizes aqueles. Aí, depois do Instituto Brasil, o senhor vai para fazer o ginásio. O ginásio, aí o colégio grande, né? O Marista era realmente uma boa escola. E aí foi uma vivência totalmente nova. E eu fiz todo o ginásio e o científico, naquela época a gente ficava no científico. Então eu fiquei 7 anos lá, onde fiz os amigos de infância. O senhor se lembra de algum professor que lhe marcou? Irmão Celso, Celso Matias, esse foi o que mais me marcou. E ele era professor de? Ele era professor de francês. De francês. E teve uma parada muito engraçada comigo. Nessa ocasião, eu morava numa casa da aeronáutica, ali onde é a Praça Cívica. Tinha umas casas de aeronáutica que existem até hoje, ali vizinho ao Albatroz. Né? Ainda tem. E chegou um diretor novo no Marista e ele não me conhecia, eu também não conhecia ele. E um dia eu estava assim, sentado na porta da minha casa, aí vai o irmão diretor passando lá assim na praça. E aí eu me escondi assim atrás de uma árvore. E naquela época a gente brincava chamando o irmão Marista de urubu do papo branco, porque eles que coisa. Usavam um negocinho aqui. E aí eu meti o grito assim, escondido na árvore, urubu do papo branco. Né? E me escondi, o irmão passou impávido, não fez nenhuma reação, não disse nada. No outro dia eu chego na escola, muito feliz, doutor Ney, estão lhe chamando lá na diretoria, o irmão quer falar com você. Eu fiquei meio assustado, mas foi o que eu fiz. Aí ele sentou, bom dia, doutor Ney, bom dia. Disse, de que foi mesmo aquele nome que você me chamou ontem, quando eu passei na Praça Cívica? Ele deu a volta, não é? Olhou o número da placa da casa, viu quem era que morava. E fizemos uma amizade muito boa, porque eu respeitava muito, como respeito até hoje. Tenho uma admiração muito grande pela filosofia dos irmãos Marista, acho uma escola fantástica, não é? E lá foram dias felizes também, onde eu consolidei
base cristã, de meu pensamento católico e meus ensinamentos também. Meu gosto pelo estudo veio de lá. E o senhor falou que tem amigos dessa época do... Muitos, muitos. Os amigos que eu tenho hoje, que convivo, todos foram feitos naquela época, desde os políticos hoje, os governadores, senadores, foram todos contemporâneos meus, não é? E eu tenho uma grata lembrança dessa época. E como era Natal nos anos 50? Era uma cidade fantástica, viu? A praça cívica, né, a gente chamava de Praça Pedro Velho, era um paraíso. Eram árvores grandes, a gente podia ir brincar, passear. O grande passeio era ir tomar banho na praia, não é? Ponta Negra era uma estrada de barro, você chega lá, era uma viagem. Você sair de Natal para ir para Ponta Negra, não é? E eram tempos bem tranquilos, bem felizes. Naquela época, os grandes medos daquela época, assim, da minha infância, que eu me lembro, era porque a Terra estava prestes a ser invadida por Marte. E os marcianos iam chegar a qualquer momento. Então eu me lembro muito de ficar no final da tarde, no portão da minha casa, naquela mudança de horário da chegada da noite, que deixa todos nós assim um pouco mais fragilizados, e eu ficava muito olhando para o céu para ver se via essa invasão dos marcianos chegando, mas eles até hoje não chegaram. E eram os grandes medos, tinha o bicho-papão, aquela história famosa de uma pessoa aqui na cidade que comia fígado de criancinhas. O famoso Papa-Figo. Papa-Figo, e eram os medos dessa época, não é? E o senhor ia ao cinema? Frequentava, já existia? Era o Cinema Rio Grande. Era o grande programa, era ir no final de semana, assistir lá aqueles filmes de faroeste. Já tinha também o Cinema Rex, onde passavam seriados e a meninada toda se juntava. O que existia entre o Marista e onde é a Catedral Nova? Eram hoje? Residências, não me lembro se ali era uma praça, mas na esquina era o Cinema Rio Grande, né? Sim. O Cinema Rio Grande era o grande... onde os casais frequentavam. O programa da noite, no final de semana do meu pai e minha mãe, era ir para o Cinema Rio Grande. Lembro-me de um dia, e naquela época era assim, eles saíram para um filme à noite, numa sexta-feira à noite, e eu fiquei em casa e fiquei nervoso porque estava sozinho e comecei a sentir uma dor na barriga, uma dor psicossomática, e os vizinhos foram chamados, e aí mandaram um táxi avisar meu pai lá, aí a pessoa avisava no alto-falante, parava a projeção cinematográfica. Alô, senhor Genário Fonseca, queira comparecer à sua residência, que seu filho está passando mal. Meu Deus. E aí meu pai pegava o táxi e vinha para casa, eu não tinha nada, quando ele chegou a dor já passou, mas nessa época funcionava assim a comunicação, não existia telefone, não existia nada, não existia televisão, programas de rádio. E essa família de 8 irmãos, como é que foi? Na verdade, do primeiro casamento, meu pai com a minha mãe, meu pai teve 5 filhos, né? Depois minha mãe faleceu muito jovem, aos 40 anos de idade. Meu pai teve um segundo matrimônio, do qual nasceram mais 2 filhos, aí foram 7. E depois ele teve um terceiro casamento, que foi até o final da vida dele, teve mais 2 filhos, então no total são 8 irmãos de 3 casamentos. Né? Bom, teve um momento que o senhor teve que decidir entre ficar na UFRN ou ir para a Federal de Pernambuco. O senhor termina o científico, faz vestibular e é aprovado em primeiro lugar, com destaque nas 2 instituições. E por que foi para Recife? Olha, foi uma decisão difícil, mas eu devo isso ao doutor Monte, que era professor. Na verdade, eu fui o primeiro classificado aqui, lá em Recife não. Eu tive uma boa classificação, mas não fui primeiro colocado. E aí eu comecei a cursar, por questões até financeiras, aqui em Natal. Minha família era daqui, meu pai tinha posses limitadas. Mas depois de um mês de curso, o doutor Monte chega para papai e diz: mas Genário, é verdade que seu filho foi aprovado em Recife também? Ele disse: e você não vai mandar ele para lá? Papai: por que, Monte? Não é a mesma coisa? Ele disse: Genário, é quase a mesma coisa, mas é uma universidade mais antiga, mais tradicional. Faça um sacrifício e mande seu filho para lá. E meu pai, com a ajuda de amigos, foi realmente um grande sacrifício na época, conseguiu me mandar estudar em Recife. E eu cheguei lá depois de um mês de aula, logo num dia de prova de matemática, de anatomia, que era o bicho-papão do primeiro ano do curso, né? E doutor Zapalá, um professor famoso de anatomia,
E meu primeiro dia foi, assim, trágico, né? Mas eu cursei lá, fiz um grande número, minha turma tinha 172 alunos. Nossa! Era uma senhora turma, 172. Imagina, professor. Viu? Muito aluno, né? Tinha havido uma lei lá do Ministério que, de repente, se duplicou o número de alunos, e aí a minha turma eram 172 alunos. E eu fiz muitos amigos, e nossa turma se reúne até hoje. Nossa. Agora, em dezembro, dia 8 de dezembro, é o ano da nossa o dia da formatura, a gente se reúne sempre em Recife. Nós vamos fazer agora 49 anos de formatura, mas nós temos um grupo de WhatsApp fantástico, né? Eu estava brincando com vocês há pouco tempo, dizendo, eu não sei como é que eu sobrevivi antes do WhatsApp, porque eu praticamente falo diariamente com eles, é um grupo muito alegre, muito divertido. Que bom. Sempre a conversa, quando a gente chega nessas reuniões, é quem foi que nos deixou, não é? A lista vai aumentando cada vez mais, né? Mas a gente vai vivendo e gostando de viver. Mas só para fechar essa parte de Recife na sua vida, o que é que, hoje avaliando, o que é que foi ter estudado medicina na Federal de Pernambuco? Olha, no início foi difícil, porque eu imagine que eu tinha 16 anos, era um menino, nunca tinha saído. 16 anos? Que ano, doutor? Bem cheio. Isso era que ano? Eu sou de 69, menos 6, 63. 63. Eu lembro-me que quando eu cheguei em Recife, o curso começou em 64, foi no dia que eclodiu a Revolução e Recife estava com tanques. E para mim foi um impacto terrível, um garoto que nunca tinha saído de casa para nada, vivia ali. Meu mundo era Colégio Marista e a minha residência só, né? E foi uma experiência assim, muito dura no início. Eu me lembro que logo que as aulas começaram, no primeiro dia que eu fui assistir uma determinada aula, um professor mostrou uma doença com tais sintomas e eu olhei atentamente e disse, eu acho que eu tenho essa doença, que eu tenho esses sintomas, mas fiquei calado, não disse nada. No dia seguinte, outro professor, noutra matéria, veio dar uma outra aula de uma outra doença e começou a mostrar os sintomas e eu disse, e eu acho que eu tenho essa também, não é? E as coisas foram se sucedendo, e depois de 3 ou 4 aulas, eu vi que não era possível ter tanta patologia. Mas isso era ansiedade, era fruto do receio de morar fora de casa pela primeira vez, né, com um amigo dileto e querido, Dr. Munir Abizayan, que é pediatra. Sim. Nossa, fui morar com o Munir. Graças à bondade do seu José, o pai de Munir, ele tinha um apartamento e me ajudou e ajudou a papai, e assim eu consegui ficar em Recife, até que no 3º ano eu consegui um feito, eu não, meu pai conseguiu um feito inédito na época, eu fui residir no Hospital da Aeronáutica. Normalmente você só pode ir residir no Hospital da Aeronáutica quando você já era interno, já estava no 6º ano do curso. Mas ele, pela amizade, ele já era da Aeronáutica. Eu, no 3º ano de medicina, passei a morar dentro de um hospital. E isso me deu uma visão fantástica de medicina como um todo, né? Eu me lembro que em pouco tempo eu me tornei especialista em afogamento. Porque como o hospital era à beira-mar, em Boa Viagem, no final de semana era um afogamento atrás do outro. Eu vivia só para estudar e dentro do hospital, então eu dava plantão todo dia, o ano inteiro, a semana toda. Né? E aí quando eu tinha chegou um afogamento, eu corria e já vinha. Depois de pouco tempo eu estava perito nisso. E eu devo assim, muito da minha visão holística da medicina, esses 3 anos que eu vivi dentro do Hospital da Aeronáutica. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo e já voltamos. E aí vamos, quando voltarmos, para a trajetória profissional, para a sua atuação na UFRN. E aí as nossas convidadas vão ajudar fortemente a gente a resgatar essa história. O Memória Viva vai para um rápido intervalo e já voltamos.